Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero conversar com vocês sobre os elementos da linguagem corporal. Quando estamos lá desenvolvendo a nossa dança criativa, estamos nos comunicando, estamos usando da nossa linguagem corporal. Mas quais são os elementos envolvidos nessa dança? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então, vamos falar dos elementos da expressão corporal dentro da nossa proposta de danças criativas. Então, o nosso objetivo é entender melhor esse conceito de expressão corporal e identificar esses elementos que compõem a nossa expressão corporal. E aí, você sabe dizer o que é expressão corporal? Já consegue explicar esse conceito? Como que o nosso corpo se expressa? Quais são os elementos envolvidos nessa expressão corporal, nessa expressividade? Será que você arrisca aí alguma sugestão? Quais são os elementos, envolvidos? Vamos entender um pouquinho sobre isso então? Então, olha só, primeiro vamos falar mais um pouquinho do que é expressão corporal. Então, expressão corporal é a maneira involuntária do nosso corpo se manifestar. Veja, muitas vezes o nosso corpo demonstra algo diferente do que nós estamos falando. Você já viu aquelas pessoas que falam assim? Não, sim, O movimento do corpo não está igual ao que ela está falando, Então, muitas vezes o nosso corpo a nossa expressão corporal acaba revelando mais de nós do que as nossas palavras, tá? É um tipo de interlocução não verbal, ou seja, que a gente não fala, que baseia-se em gestos, posturas e movimentos faciais. Então, quando a gente está falando de expressão corporal, a gente está falando de gestos, postura, braço cruzado, por exemplo, e expressões faciais, tá? Ou seja, esses movimentos acabam muitas vezes entregando o sentimento que a gente está sentindo, como que o nosso ânimo está, como que o nosso humor está, para uma outra pessoa. Então, o nosso corpo, às vezes, transmite para os outros uma mensagem diferente do que a que nós estamos falando. Você já cumprimentou alguém e perguntou assim, olá, fulano, tudo bem? E a pessoa te responde, sim, tudo bem. Ele está falando que está tudo bem, mas a expressão corporal dele está dizendo que não, Você está vendo que ele está bravo, está contrariado com alguma coisa, Então, isso que a gente vai entendendo por expressão corporal, As mensagens que o nosso corpo transmite e muitas vezes até de forma involuntária. Nós nem percebemos que estamos transmitindo aquela mensagem, tá? Na expressão corporal é bem mais difícil da gente mentir, sabe, pessoal? Normalmente a expressão corporal entrega a verdade para todo mundo, tá? Então é bom a gente aprender a identificar esses gestos em nós e nas outras pessoas também, tá? Olha só, Laban, que foi um estudioso da dança, dos movimentos da dança e da expressão corporal, ele categorizou os movimentos em dois tipos. Primeiro, os movimentos funcionais. São aqueles que a gente utiliza no nosso cotidiano. Por exemplo, escovar os dentes, subir a escada, escrever, lavar o cabelo, fazer algum outro, cozinhar, por exemplo, Esses são os movimentos funcionais. E daí ele também criou a categoria dos movimentos expressivos. O objetivo desses movimentos é o de transmitir uma ideia ou sensação, como o estranhamento, a curiosidade, a beleza ou o humor. Então, esses movimentos expressivos são aqueles que estão mais relacionados à nossa expressão corporal, tá certo? Uma reflexão agora que a gente vai usar aqui como nosso primeiro exercício, tá? Explorar o caráter expressivo do movimento é uma das premissas do ensino de dança.
Como podemos classificar nossos movimentos? Olha que a gente falou um pouquinho antes sobre isso, né? Como que é feita essa classificação? E eu quero que você vá listando aí alguns exemplos de movimentos dentro dessa classificação, tá bom? Um tempinho então para vocês copiarem o enunciado e já refletirem e a gente volta logo. Muito bem, pessoal. Depois que vocês refletiram aí um pouquinho sobre esses tipos de movimentos, vamos caminhar mais para frente. Vamos agora falar dos elementos que estão envolvidos nos nossos movimentos. Então, olha só, os elementos da expressão corporal. O que envolve a nossa expressão corporal? O que nós utilizamos nesse momento de se expressar através do corpo? Então, olha só. A importância da expressão corporal está justamente em oferecer uma leitura para as mensagens que a comunicação não verbal transmite. Gestos, movimentos, criatividade, improvisação, sentimentos e expressões faciais são os elementos que constituem a nossa expressão corporal. Então, quando a gente está falando de expressão corporal, a gente está falando em um estudo do quê? Dos gestos, dos movimentos, da criatividade, da improvisação, dos sentimentos e da expressão facial. Então, estamos falando de 6 elementos que compõem a nossa expressão corporal. Então, quando utilizamos essa forma de comunicação não verbal, quando nós estamos utilizando ela, o que nós estamos usando, né?
Como que nós estamos transmitindo as nossas mensagens? Através dos gestos, do movimento, da expressão corporal, da nossa criatividade, do nosso improviso na hora de se comunicar. Tá? Então, esses são os elementos da expressão corporal. Vamos entender um pouquinho cada um deles? Então, vamos começar pelos gestos. Olha só. É a ação de uma parte específica do corpo. O mais comum, braços, mãos e cabeça. Para representar um sinal de comunicação não verbal, ou seja, é uma forma de comunicar não utilizando a fala ou escrita. Os gestos ainda expressam ideias ou sentimentos. Por exemplo, todo mundo conhece esse gesto de positivo, certo? Eu não vou fazer aqui, mas todo mundo conhece um outro gesto que também é um xingamento, né? São duas formas da gente se comunicar. Numa nós estamos dizendo que está tudo bem e no outro a gente está até ofendendo a outra pessoa, né? Muitos conhecem o gesto, por exemplo, de uma piscadinha de olho, né? É um gesto bem conhecido. Então, são mensagens que nós vamos mandando para os outros e os outros vão entendendo, tá? Esses são os gestos, uma forma, né, um dos elementos da nossa expressão corporal. Eu tenho certeza que você se comunica bastante com os seus colegas, ou com os seus pais, né, ou com um irmão, alguém bem chegado através de um gesto. Muitas vezes até, né, existe um gesto lá específico que só aquela pessoa entende, quando você faz a outra pessoa entende, né? Então isso é uma comunicação não verbal, uma forma de expressão corporal. Além dos gestos, a gente tem os movimentos em si, certo? O movimento está em todo lugar e em todos os seres vivos de qualquer espécie. É uma forma de sobrevivência, de comunicação. É representado pela expressão da corporidade, por exemplo, movimentar os braços e pernas na dança, tá? Então, quando a gente fala do movimento, a gente não está falando só de um gesto específico, mas a gente está falando de um movimento que envolve o corpo todo, tá? Então, a dança utiliza muito do movimento, né, na sua comunicação não verbal, certo? Na sua expressão corporal. Então, o movimento é um dos elementos mais característicos da dança, certo? Daí a gente tem a criatividade e a improvisação. Vê que os dois estão juntos aqui para a gente entender, porque eles têm um tem a ver com o outro. Então, a criatividade é a capacidade que uma pessoa tem de expressar por diversos meios, ideias novas que solucionam de forma satisfatória os desafios da vida de qualquer área. E a improvisação são movimentos livres, realizados sem seguir movimentos pré-determinados, não existindo limites para a criação. Criatividade e improvisação estão bem interligados um com o outro, tá? Quando a gente fala de improvisação, para improvisar, a gente precisa da criatividade, tá? A criatividade é que nos leva à improvisação, ok? Por isso que eles estão um interligado ao outro, ok? Daí nós temos os sentimentos e expressões faciais. Então, quando a gente viu os movimentos, eu falei para vocês que os movimentos eram o principal dos elementos utilizados na dança. Os sentimentos e expressões faciais também são muito utilizados na dança, mas são mais utilizados no teatro, tá? As expressões faciais, elas ganham uma valorização maior no teatro, né? Na dança, elas também estão presentes, tá? Junto com o movimento, mas elas são mais expressivas no teatro. Então, vamos entender o que é? As expressões faciais são movimentos produzidos pelos músculos do seu rosto, tá? Então, são os movimentos do músculo do seu rosto. O seu rosto se movimenta. Ele tem vários músculos que, né, produzem a sua expressão facial. Eles transmitem alguma emoção a seus observadores. Podem ser voluntárias ou involuntárias, tá? Quando você chora, o seu rosto ele acaba assumindo uma expressão específica de que você está chorando, né? Quando você está chorando, você está transmitindo uma mensagem do quê? De tristeza,
de dor, né? Então aí que está esse valor da nossa expressão facial para transmitir uma ideia do sentimento que nós estamos passando naquele momento, tá bom? Os sentimentos revelam as emoções transmitidas pelo dançarino. Exemplo, felicidade, alegria, tristeza, raiva e surpresa. Então agora se a gente combinar, por exemplo, o movimento com a expressão facial, a gente vai entender se o dançarino quer transmitir uma ideia de alegria. Como que ele vai dançar? Ele vai ter movimentos amplos, né? Bem grandes, ocupando bastante espaço. E como estará a expressão facial do seu rosto? Ele estará sempre sorrindo, né? Alegre, né? Com um sorriso grande no rosto, os olhos bem abertos. Mas se ele quer transmitir uma mensagem de tristeza, de dor, então provavelmente os seus movimentos não serão tão amplos, serão movimentos realizados mais no chão, certo? Uma dança mais baixa, com movimentos mais lentos, né? Uma expressão facial de dor, muitas vezes ele pode até chorar naquele momento da dança, tá? Então os movimentos combinam com a expressão facial para transmitir aquela ideia do sentimento que o dançarino está passando no momento, tá? Então esses são os elementos utilizados pelos dançarinos para poder transmitir as mensagens para que a outra pessoa entenda através da linguagem corporal dentro da dança. Entenderam agora quando a gente fala de linguagem corporal? Né? Quando você assiste uma dança, você consegue perceber se o dançarino está alegre, se ele está triste, se ele está com raiva, né? Se ele está assustado. Então, tudo isso é uma combinação desses elementos, principalmente movimento e expressão corporal, criatividade, improvisação. Ok? Vamos lá então? Vamos tentar fazer uma atividade mão na massa agora? Olha só. Realize o jogo no link abaixo e vamos testar os seus conhecimentos. Então vocês depois, né? Eu vou deixar aqui para vocês copiarem. Vocês vão acessar esse link e lá existe tipo de uma roleta, certo? E ali tem várias propostas de linguagem corporal para você utilizar. É legal que vocês façam isso em grupo, tá bom? Para que vocês possam se divertir um pouquinho mais. Então ali tem vários movimentos que ela está propondo para você realizar, tá bom? Vou dar um tempo para você copiar o endereço e depois que a nossa aula terminar, você vai lá e participa do jogo, ok? Tempinho para vocês, então a gente já volta.
lá, pessoal, não esqueça de visitar ali o jogo, vocês vão ver que é bem interativo, vocês vão achar bem interessante participar e tem alguns desafios ali de expressão corporal bem significativos, tá bom? Por aqui, a gente vai só dar aquela revisão aqui antes de encerrarmos. Então, o que nós aprendemos? Aprendemos que a expressão corporal é a maneira involuntária do nosso corpo se manifestar, tá? E são os elementos, quais são os elementos que constituem essa expressão corporal? Nós vimos que são os gestos, os movimentos, a criatividade, a improvisação, os sentimentos e as expressões faciais. 6 elementos que constituem a nossa linguagem corporal, a nossa expressão corporal. Ok? Muito bem, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um abraço para vocês. Até a próxima.